Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu vim gravar hoje mais um relato de saída do corpo, viagem astral, projeção da consciência, enfim, cada um fala de uma forma, que é nada mais, nada menos que o quê? Que o desacoplamento dos veículos de manifestação da alma, ou seja, corpo astral, dos corpos, né? Astral, mental, enfim, que através desse processo natural a gente tem experiências espirituais fora do corpo e algumas pessoas lembram, né, trazem flashes, rememorações ou de uma maneira controlada, lúcida, acompanha em real time uma situação fora do corpo, tá? Interatividade com a atmosfera espiritual, as dimensões, os espíritos e outras pessoas também que estão projetadas fora do corpo, tá? E aí, essa noite eu tive outra rememoração, tá? E que me trouxe alguns insights de lembrança de vida passada, tá? Foi bem interessante porque eu não estava esperando ter uma experiência como essa. Na verdade, acho que ninguém espera nenhum tipo de experiência, né? As coisas acontecem de uma forma espontânea e eu não sei exatamente qual foi o gatilho para que isso pudesse vir ou, de fato, se tem alguma situação, um objetivo em si, né, de eu ter passado essa situação. Pessoal, às vezes, dependendo da ressonância que você tá, você acessa memórias de vida passada e você é levado ou você mesmo vai até lugares onde você passou, esteve, né, de alguma forma participou em outras vidas, com outras consciências, enfim. E através das outras vidas, nós criamos conexões com lugares, com alguns tipos de conhecimento, né, com espíritos, pessoas, né, enfim, consciências, né, e que esses laços, eles são mantidos e, de alguma forma, os caminhos, eles se cruzam em determinado momento, né, da nossa trajetória, por algum motivo, tá? Bom, então vamos direto ao ponto. Essa noite eu estive com algumas pessoas fora do corpo, umas situações de conflito com uma consciência especificamente, a nível familiar. São coisas que a gente às vezes percebe que nós carregamos, tá? Bagagens e tudo tem um porquê, né? O fato de a gente estar na família que a gente está, com as pessoas que a gente está relacionando nesse momento, tem um porquê. E aí eu já trouxe essa noite, mais uma vez, um evento muito desconfortável, de um embate, assim, direto com uma pessoa, né, que está conectada a mim. E através dessas conexões kármicas, fora do corpo, a gente lembra ou se manifesta de uma forma, às vezes, mais agressiva ou, né, de alguma forma a gente esquece da atualidade, volta no passado, né, mentalmente fora do corpo e acaba tendo conflito, né, com aquela consciência que também está encarnada, está fora do corpo, e tudo que a gente não faz aqui na matéria, a gente quer fazer com a pessoa fora do corpo, né? Esganar, às vezes, a pessoa. Mas, enfim, que isso acontece comigo também, de vez em quando eu tenho umas situações assim, e é muito difícil passar por isso, porque quando você retorna aqui para a materialidade, a gente traz a refrescada memória e isso, de alguma forma, é muito impactante, porque não é algo que eu faria aqui na matéria, mas, infelizmente, a inconsciência fora do corpo e assumir aquela personalidade leva a gente a atuar desta forma, tá? Então, isso me fala o quê? Que ainda tem muito daquele sentimento dentro de mim e que eu preciso trabalhar isso, independente se eu saiba ou não o que aconteceu, né? Em outra vida, em outra circunstância, tá? Mas o que eu quero relatar aqui não é isso, esse embate especificamente. Mas essa noite eu estive num lugar iniciático, tá? Por que que eu sei que iniciático? Como que foi isso, tá? Depois dessa situação, desse embate, eu comecei a ter picos de lucidez num lugar que não era aqui no Brasil, tá? Eu sei que não era porque agora eu sei, aterrando, né? Fazendo aterramento das memórias. Eu sei que não era aqui, mas eu não sei exatamente onde era. Eu vi um castelo muito grande, tá? Era um ponto iniciático, tá? Eu não sei exatamente se eu estive naquele lugar fisicamente em outra vida, tá? Ou se de fato era uma rememoração também daquele lugar e daquele espírito que estava comigo,
de algum evento que eu tenha participado fora do corpo no período intermissivo, tá? Porque no astral nós temos pontos de reunião, por exemplo, de alguns espíritos que seguem determinada linha, vertente, ou que tem determinado tipo de conhecimento. E eu estava num lugar desse, tá? Eu estava em frente a um castelo e eu sabia que ali, né, tinha algo, né, espiritual, no sentido de eu já ter passado por ali, tá? Seja fisicamente ou fora do corpo. E tinha um cara, tá? Que é um mago, tá? Um bruxo do astral. E ele tava lá. Eu lembro direitinho das características físicas dele. E, de alguma forma, ele testou a minha lucidez. E, mais do que isso, ele testou, de fato, a minha coragem, tá? Não sei por que razão ele fez isso, mas ele me chamou para um duelo, gente. Sério, ele me chamou para um duelo mágico, ou seja, um duelo espiritual, um duelo energético, né? Eu começo a rir porque é como se fosse, assim, o filme do Harry Potter, né? Quando eles tinham aqueles duelos de varinha, né? E mais ou menos foi tipo isso. Claro, não tinha varinha, mas ele queria duelar comigo na manipulação das energias. E eu estava naquele lugar e eu aceitei. Falei que eu iria, sim, né, aceitar. E que eu estaria pronta para encarar aquilo de frente, tá? Só que aí eu senti o seguinte, essa consciência, ele fez isso para me testar. Né? E na hora que eu aceitei, eu olhei para baixo, meu corpo astral, e eu tava meio que colocando uma saia preta, tá? Na minha cabeça, tipo, eu interpretei dessa forma, como se eu tivesse até mesmo um traje especial para fazer aquele tipo de ritual, tá? Que na verdade ele não queria duelar comigo no sentido de me pegar ou no sentido de me prejudicar. Aquilo foi um teste, tá? E eu passei no teste. Principalmente no rito, né, que tem um rito, onde você se prepara para aquilo, né, eu coloquei, né, aquela forma de energia em forma como se fosse uma saia preta, ajustei aquilo na minha cintura, né, e falei, tô pronta. No que eu decidi, me arrumei e fiquei a postos, né, para que acontecesse aquele duelo, ele simplesmente falou, ele voltou atrás e falou que não faria, né, e não se tocou mais no assunto. E foi na frente desse lugar, e eu entendo o seguinte, tá? Não que ele quisesse duelar comigo, mas aquilo foi um teste, provavelmente, para que eu pudesse acessar alguma coisa ou estar em contato com aquela energia, né? Para ver se eu teria coragem o suficiente para encarar, né, aquele tipo de energia, para que eu pudesse, então, entre aspas, me beneficiar com essa reaproximação ou até mesmo com a entrada em algum lugar nesse ponto iniciático no astral, tá? Então, nós passamos por testes, né, iniciáticos, e provavelmente por eu estar ali, eu já tenho uma conexão com aquele lugar, principalmente com esse mago, tá? Enfim, e ele estava acompanhado com uma outra pessoa, tá? E aí, logo após isso, eu voltei para o corpo. Eu não me lembro de outros detalhes, tá? Eu não me lembro o que é que eu fiz naquele lugar, mas eu sinto que eu tenho uma passagem ali e exatamente eu não sei o que eu fui fazer lá, tá? Com certeza, eu devo ter relacionado com algumas coisas, outras energias, enfim, ou buscado algum tipo de informação, talvez seja isso, algum tipo de informação, não necessariamente alguma ajuda, e que talvez isso possa me ajudar de alguma maneira, tá? Na minha vida prática aqui, né, atual. Então é isso, tá? Eu queria deixar esse relato aqui, né? Mais um lugar iniciático que eu me vinculei no astral. Isso não é a primeira vez que acontece, não é a primeira vez que eu me relaciono com esse tipo de consciência, né? De energia, enfim. Eu acho que tudo tem um porquê, tá bom? Pessoal, então é isso. Gratidão, fiquem com Deus, viu?